Eu gostaria de fazer uma oração antes da gente ter uma pequena reflexão bíblica. Pai querido, Tu sabes, Senhor, o quanto desejo que nesta hora Tu me uses para a glória do Teu nome e todos esses que estão aqui prontos para ouvirem Tua palavra sejam abençoados por ela. Por isso eu peço-Te mais uma vez, Senhor, usa-me e ajuda-nos, Pai, a todos compreendermos que em Jesus somos fortes, imbatíveis, invencíveis, mas somente e unicamente nele. Dá-nos compreensão da Tua palavra, Senhor, e ajuda-me a apresentá-la. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Esse tema, fortes, me faz pensar nas palavras de Davi que estão no Salmo 60. Verso 12, está escrito assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Eu gosto disso. Davi diz: em Deus nós faremos proezas, ou seja, coisas impensáveis, inimagináveis, extraordinárias, grandiosas. Em Deus nós faremos proezas. Mas preste atenção, Davi diz: em Deus. Sem Deus, derrota. Com Deus, vitória. Porque nós somos menos que nada e Deus é mais que tudo. Nós somos fraquinhos e o nosso Deus é fortíssimo. Em Deus faremos proezas. E Davi diz assim: porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Ou seja, se tem adversário contra você que está em Deus, você não precisa ter medo. Não é você quem pisa os adversários, é o Deus, o seu Deus a quem você serve. E olha aqui a pisada de Deus, hein? O pisão de Deus deve ser esmagador, porque Ele é muito grande. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. É Deus quem vence, quem derruba, quem destrói os nossos adversários. E você conhece a história de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, aquele momento de embate de Davi, quando ainda era um jovenzinho, contra o gigante Golias. Ele chegou ao acampamento dos filhos de Israel. Israel estava em guerra contra os filisteus e viu que o gigante filisteu Golias, de quase 3 metros de altura, estava desafiando um dos soldados de Saul para que viesse lutar contra ele. E durante 40 dias fazia isso, humilhando os soldados do exército de Israel. E quando Davi viu aquilo, ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí alguém disse assim para o rei Saul: olha, tem um jovem que está disposto a lutar contra o gigante. E Saul disse: então manda ele para cá. E quando Saul viu Davi, disse assim: oh gente, tadinho dele, é só um garoto cheio de boas intenções. Saul disse assim para Davi: filho, você não tem condição de lutar contra esse guerreiro filisteu. Você é só um jovenzinho de boa aparência. Davi disse assim: mas eu sou pastor de ovelhas. Sim, mas o que tem a ver? Cuidar de ovelha é uma coisa, derrubar um gigante é outra. E Davi disse assim: mas eu já matei um leão e um urso que vieram pegar o meu rebanho. Deus me deu vitória contra o leão e contra o urso. E Saul disse assim: quer ir mesmo? Eu quero. Vocês conhecem a história. Colocou suas armaduras em Davi, Davi não conseguiu nem andar. E Saul deve ter pensado assim: tadinho. Mas é o único que tem. Quando o filisteu viu Davi, ele disse assim: ei, você está achando que eu sou um cachorro? Para você vir com um pau, um pedaço de pau aí, um cajado na mão. Davi tinha o seu cajado de pastor, um alforje, que era uma espécie de uma sacolinha, uma sacolinha assim,
e uma funda, com as pedrinhas. Golias disse assim: você está pensando que eu sou um cachorro? Pois eu vou destruir você. Aí Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E saiba que hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e todos saberão que há Deus em Israel. E aí a pedrada foi certeira, o grandão caiu, e Davi pegou a própria espada de Golias e o matou. E naquele dia os israelitas venceram os filisteus. Quando Davi diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários, ele sabia muito bem o que estava dizendo. E aliás, quando você tem essa confiança em Deus e vive o que você prega, você influencia pessoas nessa mesma direção. No segundo livro de Samuel, capítulo 23, são apresentados nomes de 37 homens que ficaram conhecidos na história como os valentes de Davi. Vejam, eram muitos os seus soldados, depois que Davi se tornou rei de Israel. Porém, no meio desses soldados, 37 homens se destacaram a tal ponto que eles receberam o título de valentes de Davi. Sabe aquele tipo de sujeito que topa qualquer parada, que não tem medo de cara feia, pau para toda obra, madeira para toda construção? Esses camaradas eram fortes, eram guerreiros, e eles estavam dispostos a matar e morrer por Davi e por Israel. Por isso que eles são conhecidos como valentes de Davi. E aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, um desses valentes de Davi é mencionado. O nome dele, Eleazar. Olha só no verso 10, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. O texto diz que ele se levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Certamente Eleazar era um sujeito fortão, preparado. A espada, apesar de pesada, era seu instrumento de trabalho, estava acostumado com ela. Mas nesse dia, está escrito que este homem lutou tanto por Davi, por Israel, que a sua mão ficou cansada, ele já não conseguia mais sequer erguer a espada. E mais do que isso, o texto diz que sua mão ficou grudada, colada no cabo da espada. Imagine isso, quanta luta, quanto esforço, ao ponto de não conseguir mais erguer a mão e ficar com a mão grudada no cabo da espada. Quando eu penso nessa situação de Eleazar, eu me lembro quando garoto, com 17 anos, eu saí do interior da Bahia, Vitória da Conquista, que é a minha cidade, para morar em São Paulo, estudar lá no NASP, fazer teologia. Eu era um jovenzinho, cheio de sonhos, e quando cheguei para morar no internato, foi designado que eu iria trabalhar na horta do colégio. Eu trabalhava um período, estudava outro, e com isso ajudava a pagar os meus estudos. Eu nunca tinha trabalhado em horta, assim, agricultura, mas lá fui eu. De manhã fui para a faculdade de teologia e de tarde fui estrear lá no meu trabalho na horta. Quando eu estava indo para a horta, um rapaz me acompanhou e eu vi que ele trabalhava lá também. E eu disse: e aí, você trabalha lá na horta? Ele disse: sim. Eu falei: pois é, eu vou começar hoje. Ele disse: ah, legal. E aí eu disse para ele assim: é bom trabalhar lá? Ele disse: é, muito trabalho, mas é bom. Eu disse: o chefe é legal? Ele disse: é. Como é que ele se chama? Fumiaki. Eu falei: o quê? Fume o quê? Fumiaki. Eu falei: uau.
Ele disse: é japonês. Eu falei: ih, problema. É que japonês é muito trabalhador, né? Muito assim, disciplinado, correto, empenhado. E eu pensei, deve ser um chefe muito exigente. Aí cheguei lá na horta. Isso era 1h da tarde. E eu, quando vi, me apresentei e disse: o senhor é o seu Fumiaki? Ele disse: sim. E você quem é? Eu disse: meu nome é Gilson. Gilson? Sim. E ele olhou numa lista lá: Gilson Brito? Sim, marcou. Aí ele disse assim para mim: de onde vem? Eu disse: seu Fumiaki, eu venho de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele disse: Bahia? Sim. Ele falou: Bahia não bom. Eu disse: como assim? Bahia bom. Aí ele disse: não bom. Aí eu já comecei a ficar com raiva do japonês. Como assim não bom? Não, Bahia não bom. Eu disse: Bahia bom, seu Fumiaki. Ele disse: não. Eu disse: por que não? Ele disse: Bahia não gosta de trabalho. Não gosta de trabalho. Eu pensei, nessa fama já chegou no Japão. Não é possível. Vocês sabem que existe essa difamação, não é? Essa calúnia. Bahia gosta do trabalho. Talvez não ama, mas gosta. A Bíblia não diz para a gente amar o trabalho. Bom, pelo menos eu nunca li isso. Se você já leu, não conte para mim, me deixe na ignorância. Eu falei: mas Bahia gosta do trabalho, seu Fumiaki. Não gosta, não gosta. Eu pensei, algum baiano passou aqui e vacilou, não é? Ele entrou num quartinho lá e me trouxe um par de botas, aquela bota de borracha preta, uma enxada, e me disse assim: lá, limpa tudo, limpa tudo. Eu falei: tá me provando, vou mostrar para ele que Bahia gosta de trabalho. Aí eu fui lá e comecei a capinar, o carpir, como se diz, só que eu não sabia direito, fiz mais buraco do que limpei. E eu fiquei lá, trabalhando duro. E eu de longe olhava para ele, eu via que ele estava me olhando, e eu pensei: eu vou provar para ele que Bahia gosta de trabalho. E fiquei. Alguns colegas paravam, iam beber água, e eu nem parei, fiquei, até que umas 5h, 5h30 da tarde, eu ouvi o som libertador da sirene. E aí era hora de largar o trabalho, largar a enxada. Mas quem disse que a enxada me largou? É sério. Eu trabalhei tanto, tão duro, segurando ali na enxada, que na hora de largar a enxada, as minhas mãos estavam doendo. Eu tive dificuldade de abrir a mão, as bolhas ardendo, doendo. Eu pensei: eu vou matar esse japonês. Eu fiquei realmente com muita raiva dele. A minha mão ficou grudada no cabo da enxada. Quando a Bíblia diz que Eleazar lutou contra os filisteus de tal modo que sua mão ficou grudada no cabo da espada, eu entendo realmente o que está dizendo. Eleazar estava lutando pelo seu rei e pelo seu reino. E a aplicação espiritual é inevitável, não é? E você, por quem? Por que causa você luta? Você quer realmente ser um jovem cristão que luta por Cristo e pelo reino de Deus com força, com determinação? Então faça com que sua mão, sua mente, seu coração fiquem grudados, colados na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É impossível estar em Deus, com sua palavra na mente e no coração, e não vencer os inimigos, porque é a força de Deus que nos capacita, que nos habilita para a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não se iluda, vida cristã sem Cristo é vida de fracasso espiritual, e é por isso que a gente tem tanta gente fracassada no sentido espiritual, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, porque eles permanecem na igreja, mas eles não estão verdadeiramente em Cristo. A palavra de Cristo não está na mente, não está no coração deles. Eles vivem momentos de êxtase espiritual, mas eles não vivem uma experiência espiritual consistente de vitória contra o mal, contra o diabo e contra o pecado. A gente vive num tempo onde muitos se declaram cristãos, mas quantos cristãos vivem verdadeiramente em santidade? Viver em santidade é viver ligado àquele que é santo, é viver unido a Cristo.
Gruda a sua mão, sua mente, seu coração na espada do Espírito, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, que é a palavra de Deus. E contra essa palavra não há poder na terra, fora da terra ou em qualquer lugar no universo que possa, porque a palavra de Deus é invencível, louvado seja o Senhor. Eu poderia fazer aqui uma ilustração muito simples. Vamos imaginar que nós todos aqui somos todos daqui de Arapongas, tá bom? Somos adventistas todos daqui de Arapongas. Estamos aqui em nossa cidade, um belo dia, a gente recebe uma notícia. Isso é só uma ilustração. A notícia de que nós vamos ter aqui na cidade jogos assim esportivos, de várias modalidades, muita competição, muita disputa. E o pessoal aí da prefeitura, da Secretaria de Esportes, convida várias sociedades de jovens para participarem desses jogos. E o convite chega para a Sociedade dos Jovens Adventistas de Arapongas, e somos todos nós. E aí a gente pensa assim, vamos participar ou não vamos? Vamos, claro. Vamos interagir com outros jovens da cidade. E aí vem outros jovens de outras igrejas evangélicas, jovens de faculdades, de empresas aí da cidade, enfim, são várias sociedades de jovens representadas. A nossa Sociedade dos Jovens Adventistas. Ok, quais são as modalidades esportivas? Vai ter futebol, aí formamos logo o nosso time de futebol, masculino e feminino. Vai ter vôlei, vai ter basquete, outras modalidades. Detalhe, vai ter também luta de boxe. Aí alguém diz, não, no nosso caso a gente não vai boxe, mas a gente resolve que vai. Entenda, isso aqui é só uma ilustração, não vai, na prática não vai, tá bom? Mas é só uma ilustração. Nós vamos ter também um boxeador, representando a Sociedade dos Jovens Adventistas de Arapongas. E aí, no meio de 3.000 jovens, qual que nós vamos escolher? Aí olha para um lado, olha para o outro, quem que a gente vai escolher? Eu até tive uma ideia de um. O nome dele é Fernando Menezes. Alguém sabe quem é Fernando Menezes? Está por aí? Onde é que está o Fernando Menezes? Será que está por aqui? Cadê o Fernando? Opa, apareceu, olha aqui. Muito bem, muito bem, jovem. Olha aí, o que vocês acham se esse jovem foi escolhido para ser o nosso boxeador? Bom ou ruim? Bom? Vamos apostar nele? O que vocês acham do tamanho dele? Eu não gosto de ficar perto dele, porque a grandeza dele ressalta a minha pequenez. Mas, tá bom, não tá? Tá bom, senta lá então, grandão. Escolhemos Fernando Menezes para ser o nosso boxeador. Tem estilo, é forte, é grandão. Fica aí no piano, fica aí, não é o nosso boxeador. Ok, quando o Fernando recebe a notícia, ele toma um susto e diz assim, não, peraí, eu sou cantor, não sou lutador. Mas a gente diz para ele, vai lá, a gente precisa de um representante. A luta ainda vai ser daqui 3 meses. Até parece, né? Até parece que é tempo para se preparar para uma luta de boxe. Mas ele se empolga. Aí a gente, quando vai saindo cedo de casa, a gente já vê o Fernando correndo aí pelas avenidas de Arapongas. Depois ele vai para a academia malhar, e ele fica pensando assim, eu vou representar a Sociedade de Jovens de Arapongas, eu não posso decepcionar, eu nunca lutei boxe, mas eu vou lutar e vou vencer. E aí depois que ele sai da academia malhando, ele vai para uma outra academia específica de boxe, e fica dando murros, não é assim? Aquele, como é que chama aquilo lá? É um saco. Murro no saco. Fica dando murro naquele saco. Bom, fica batendo forte. E aí, sabe o que acontece? O tempo vai passando e o Fernando vai ficando cada vez com um peitão mais largo e a cinturinha fina. Levanta aí, vamos ver como é que tá. Murcha essa pança. Aê, fortão. Não, é fortão, uma salva de palmas, é fortão. Ele tem futuro. Tá bom. Chegou o dia da luta. Várias modalidades, futebol, vôlei, basquete, mas o que nos importa agora é o boxe. Estamos aqui na arena. Aqui em cima está o ringue.
E nós estamos todos na arquibancada, na expectativa da vitória do Fernando, nosso representante. E aí, de repente, o primeiro dos lutadores que é apresentado, Fernando Menezes. Chegou o homem, a galera se empolga, tá tudo certo. O Fernando tira o seu, aquele, que geralmente os boxeadores chegam assim com um roupão, não é? Roupão cheio de patrocínio, super bom, Novo Tempo, Igreja Adventista, misericórdia. Não é possível que depois de velho vão me mandar embora, né? Isso é só uma ilustração, isso nunca vai acontecer. Aí ele tira o roupão, e aí bate no peito e a galera toda animada. Ele está assim como eu estou de frente para vocês, empolgadíssimo, recebendo energia positiva. Mas de repente ele ouve e vê todo mundo fazendo assim. É que o adversário acabou de entrar no ringue lá do outro lado. Quase 2 metros tem o nosso boxeador, só que o adversário tem quase 3. O tipão entra no ringue e o sujeito tem uma cara de mal, de destruidor. E quando ele vê Fernando, ele vai andando assim na direção do Fernando. E o Fernando, que estava todo se achando o cara, começa a se comportar como se fosse um franguinho assustado. E a vontade é de correr. E o grandão vai chegando, olhando para ele assim, com aquele olhar de humilhação, de desprezo. E aí todos nós estamos na arquibancada pensando, deu ruim. Coitado, o que a gente fez com o Fernando? Ele vai ser destruído. Bom, mas a gente diz, Fernando, vai, luta. Tamanho não é documento, já viu essas coisas que os baixinhos falam, né? Tamanho não é documento, é melhor derrubar um grandão que a queda é maior. Ele deve ser grande, mas deve ser lerdo, vai para cima, a melhor defesa é o ataque. E a gente vai dizendo assim palavras de ânimo, e o Fernando se anima. E aí, é o gongo, sou o gongo, não é assim que fala? Sou o gongo, começa a luta. E aí Fernando parte para o ataque, o grandão está lá, enorme. A luva dele tem, a mão dele com a luva de boxe, cerca de 50 centímetros assim de diâmetro. É enorme, mas Fernando vai para cima e começa a dar uns golpes no abdômen. E ele pensa assim, de fato ele é grandão, mas é lerdo, eu vou vencer. E pá, 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 pá. Bate, só que o grandão nem se mexe. Até que o grandão resolve dar um soco só. E gira assim, pum, no queixo, pá. Fernando cai e já começa a gemer de dor. E aí a gente, e agora? Mas vamos animá-lo, levanta. E aí ele se levanta, e a luta continua. E o Fernando pensa assim, não, eu não estou aqui para ser humilhado, eu não estou aqui para ser vencido. A igreja apostou em mim, todo mundo acredita em mim, minha família, eu não vou decepcionar o meu povo, eu vou lutar. E a gente diz para ele mais uma vez, Fernando, lute. E ele se levanta, e ele luta, e ele bate, em algum momento pensa que vai vencer, parece que o gigante vai cair, mas outra vez o gigante vai lá e outro soco e derruba de novo. E aí Fernando cai, começa a sofrer, está sangrando, mas a gente está dizendo para ele, luta, e ele levanta, e ele continua a luta, mas aí o gigante derruba de novo. Quantas vezes é assim, não é? Quantas vezes você já tentou derrubar o gigante ou os gigantes e até se empolgou em algum momento achando que estava tudo ficando bem, mas de repente você volta a fazer tudo de novo de errado, volta a se sentir humilhado de novo na lona, no chão. Um detalhe, quando nós estamos de novo gritando para o Fernando, levante, lute, o Fernando percebe que tem alguém do lado de fora do ringue, que também está dizendo para ele lutar, que também está torcendo por ele, mas com uma diferença. Esse que está dizendo para Fernando lutar, não é para levantar e lutar contra o gigante. Ele está dizendo para o Fernando lutar, para segurar na mão dele, porque ele está fora do ringue com a mão estendida.
E caído, machucado, Fernando percebe que aquele que está mandando ele lutar não é para levantar, para lutar contra o gigante, mas é para segurar na mão dele. E com esforço, apesar de estar muito machucado, Fernando toca na mão daquele homem que estava fora do ringue. E quando ele faz isso, aquele que estava fora passa para dentro, vem para dentro do ringue. E ele coloca o Fernando atrás de si. E aí ele começa a andar na direção do gigante com o Fernando. E o gigantão, que era o cara imbatível, invencível, que estava se achando, quando ele vê este que entrou com o Fernando no ringue, aí ele se apavora e começa a andar de ré, começa a se afastar. E o Senhor vai cada vez mais se aproximando do gigante, trazendo o Fernando. Você compreende? Ninguém viu aquele que entrou no ringue, exceto o próprio Fernando, que eu trouxe para dentro, e o gigante, o adversário que está ali. E aquele que se achava invencível, quando o Senhor se aproxima mais dele ainda, então ele passa as suas pernas grandes por cima das cordas do ringue e sai correndo pelo ginásio afora. E aí todos que estamos na arquibancada e o próprio juiz da luta, todos olhamos e pensamos: por que esse gigante está fugindo? Por que o adversário que estava vencendo o jovem está indo embora? A gente não entende, porque a gente não viu quem entrou no ringue, mas o Fernando viu, o adversário viu, por isso ele fugiu. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o Fernando entendeu que a luta que o Senhor pedia para ele lutar não era para ficar em pé sozinho e derrubar o gigante, mas era para segurar a mão dele e trazê-lo para dentro do ringue, então Fernando descobriu como vencer. Porque quando o Senhor entrou, o diabo fugiu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus nós somos fortes. Em Deus nós faremos proezas. O texto bíblico que inspira o nosso encontro, o tema do nosso encontro, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, João diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Veja, João diz assim: eu escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Aqui João não está falando de força física, ainda que seja na juventude que a gente tem maior vigor físico, mas aqui João está falando de força espiritual. Por isso ele diz assim: eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e vocês estão vencendo o maligno, o diabo. A luta cristã é uma luta contra o diabo, não é contra sangue e carne, como diz Paulo, mas para vencer o diabo, que é mais forte do que nós precisamos estar em Deus. Vocês são fortes, diz João, vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vocês. Louvado seja o Senhor. Quando sua palavra está em nossa mente, em nosso coração, em nossas mãos, em nossos lábios, o diabo é vencido, porque em Deus nós somos fortes. O gigante vai embora, abandona o ringue, abandona o ginásio. Aí o juiz da luta vê o Fernando em pé, apesar de machucado, não tem mais adversário. Então ele pega na mão do Fernando: vem cá, Fernando, faz favor. Ele chega assim e diz: olha, jovem, realmente você está machucado, destruído, acabado, mas você está no ringue, você está em pé, o seu adversário foi embora, então agora, meu amigo, você é o campeão. Uma salva de palmas para o nosso campeão. Você venceu! E aí pronto. Mas o Fernando, vendo vocês e os aplausos de vocês, ele pensa assim: não foi eu que venci, foi o Senhor que entrou no ringue, que expulsou o meu adversário e me deu a vitória. A glória não é minha, a glória é do meu Senhor. A única coisa certa, o Fernando pensa, que eu fiz, foi decidir
segurar na mão do Senhor, ainda que eu tenha feito isso com dificuldade. Mas quando eu consegui segurá-lo e permitir que ele entrasse no ringue, o Senhor me deu a vitória, a glória dele. É assim, não fique lutando sozinho, você só vai perder, você só vai se frustrar. Você poderá ter algumas vitórias, alguns momentos de êxtase espiritual, mas você não vai viver em santidade, não vai ser verdadeiramente feliz na vida cristã. Apegue-se a Jesus, ainda que com dificuldade. Não largue a mão dele, e a sua vitória é certa em Cristo. E por falar em vitória em Cristo, nós vamos ter agora o primeiro batismo desse nosso Campori de jovens. E é com muita alegria que eu quero convidar aqui o pastor Willy Rafael para que traga o Mateus e a Amanda. Vamos recebê-los com a salva de palmas carinhosa. Eles são bem jovens, mas já estão noivos. A coisa é séria. Vai ter casamento já planejado para dezembro, e eles estão muito felizes, porque nessa hora vão revelar o seu amor a Cristo através do santo batismo. A Amanda, ela conheceu a nossa igreja através de um livro missionário que lhe foi dado por duas amigas adventistas. Lendo esse livro missionário, a Amanda sentiu o desejo de estudar mais a Bíblia e conhecer a nossa igreja. Então ela foi à igreja, por sinal era uma igreja pequenininha, mas olha um detalhe curioso. O pastor Willy me disse que nesse domingo à noite, quando pela primeira vez Mateus e Amanda foram à igreja, quando eles estavam chegando, o pastor Willy estava estacionando o carro dele, e ele viu os dois jovens se aproximando da igreja, e ele pensou assim: a nossa igreja tem tão poucos membros, praticamente não tem jovens, como seria bom se esse casalzinho fosse para a igreja. E aí, quando ele terminou de estacionar o carro, ele viu os dois entrarem na igreja, não é, pastor? Ele pensou assim: que coisa, estão vindo para a igreja. E aí eles se conheceram lá, e o irmão Ismael começou a estudar a Bíblia com Mateus e com Amanda, e o resultado está aqui. O pastor Willy está pronto para batizá-los, e eles estão felizes porque encontraram o Senhor por meio da sua palavra e da sua igreja. Deus abençoe vocês. São jovens lindos, têm um futuro maravilhoso pela frente. Deus abençoe no batismo, no casamento, que vocês tenham muitos filhos. Amém? Ela falou amém, Willy. Ela está animada, Mateus. Vocês sabem que antigamente era comum, não é? O pastor ou o padre dizia assim: que Deus abençoe vocês com a família grande, muitos filhos. E o casal dizia amém, saía feliz. Hoje, se o pastor falar assim, é perigoso alguém até apedrejar. O casal geralmente fecha a cara, porque a gente normalmente não quer muitos filhos mais, né? A vida está complexa. Deus abençoe. Vamos batizá-los, pastor. Queridos Mateus e Amanda, nessa hora nós, pastores, cumprindo a missão para a qual nosso Senhor nos chamou, com alegria em nosso coração, para que vocês sejam fortes em Deus, para que vocês vençam o mal com o bem, para que a vida de vocês seja para a glória do Senhor, e um dia vocês tenham um lar feliz, estabelecido sobre a rocha dos séculos, que é Jesus. Agora nós, pastores, lhes batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
bom, graças a Deus por esse momento tão sublime aqui em nosso Campuri. Eu pedi o quarteto para cantar agora uma canção que é um dos clássicos desse grupo musical. Você conhece? Você é convidado a ouvir e cantar com a gente. A mensagem é clara, é direta. Se o Senhor não for o Senhor da sua vida, não estiver em primeiro lugar na sua vida, você será vencido, derrotado. Não se iluda. Porém, se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, e o Senhor for o primeiro na sua vida, então você vai vencer. Porque o nosso Deus não é Deus de derrota e sim de vitória. Eu quero pedir a você para ouvir essa canção com muita atenção. E que Deus siga abençoando o Mateus, a Amanda. Obrigado, pastor Willy. Deus abençoe vocês todos. Por favor, ouça essa música com atenção. Cante se quiser, mas pense na mensagem. Jesus, se não for o primeiro, você está derrotado. Não se iluda, porque você é fraco. Mas se Jesus for o primeiro, a sua vitória é certa, porque Jesus é forte, e é a força dele que se aperfeiçoa em nossa fraqueza e nos faz mais que vencedores. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir,
você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em ser um coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. A grande vitória do nosso adversário não é quando ele consegue derrubar a gente, mas é quando ele nos convence que somos um caso perdido. A grande vitória do diabo não é quando ele derruba você, mas quando ele convence você de que você não pode mais se levantar, você não consegue mais se erguer. Mas eu estou aqui para lhe dizer em nome de Jesus: maior é aquele que levanta você do que aquele que lhe derruba. Maior é aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. São mais os que estão a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Não existe caso perdido para Deus. Tudo que Deus precisa é um pecador humilde que reconheça a sua fraqueza e clame por sua ajuda. Não importa se você está caído. Foi para buscar os caídos, perdidos e machucados, feridos, que Jesus veio. Ele abraça os caídos e os levanta para a vitória. Louvado seja o Senhor. Você gostaria nessa hora de dizer: Senhor, eu estou aqui, fortalece-me, porque eu quero ser forte, mas eu sei que eu sou fraco. Eu quero ser forte no Senhor, com o Senhor, porque eu quero viver em santidade, eu quero viver para a glória do Senhor. Me ajuda. Quer fazer essa oração? Levante-se agora em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou dizer algumas palavras procurando expressar nosso sentimento a Deus, e depois o quarteto Arautos do Rei vai cantar uma pequena bênção, que é o nosso desejo para todos vocês. Vamos orar? Ó Deus bendito, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, porque a despeito de estar assim com a voz fragilizada e me sentindo um pouco fraco, o Senhor me fortaleceu e me ajudou a apresentar essa mensagem. Eu te louvo por ver, Senhor, a sensibilidade desses jovens que estão com o coração aberto para Ti. Ó Deus, peço-te por Tua bondade, não porque eu nada mereça, mas porque eu sei que Tu és bom. Tens sido bom comigo desde a minha juventude, desde a minha meninice. Assim como tens me abençoado, abençoa-os também, Senhor. Que eles se entreguem completamente a Ti. Que eles não tenham medo do futuro. Que eles não tenham medo do adversário. Mas que eles tenham temor ao Senhor no coração. Que eles Te amem
que eles creiam em Ti, que eles Te coloquem em primeiro lugar na vida. Converte o coração desses Teus filhinhos, Senhor. Santifica-os na verdade, para que eles tenham uma vida com propósito, com sabedoria, com esperança. Eu oro por eles como nosso Senhor Jesus orou, não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que o mundo não consiga tocá-los e machucá-los, mas que eles estejam sob os Teus paternais cuidados, para viverem em santidade, para a glória do Teu nome. E que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Um prazer para mim, para o quarteto estar com vocês. Deus os abençoe. Para terminar, como a gente costuma fazer no programa A Voz da Profecia na TV Novo Tempo, não se esqueçam do que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no coração, a gente se vê.